Graças a Deus. Olá, meus queridos, boa noite. Que a bondade do Senhor enche o seu coração ainda mais nessa noite. Ainda bem que o pastor Rodrigo avisou que foi ele que se assustou no vídeo. Ninguém ia saber se ele não falasse. Então, que bom estar aqui de volta. Nós realmente fizemos parte dessa casa e eu fico feliz pelo progresso dessa casa ministerial, o avanço que a gente percebe nos irmãos, na liderança, nos pastores dessa casa. Cada vez que a gente vem aqui, quero encorajar mesmo aos irmãos a se inscreverem na escola. A igreja precisa ser forte no ensino e os ensinos aqui são muito positivos. Tenho certeza que são grades de ensino bíblico que não estão no campo da teologia, mas no campo de se alimentar do Cristo vivo, a palavra. Então, meu irmão, se você puder, se inscreva mesmo. E não é porque é de graça, e é de graça para os irmãos que se dedicam a dar. É de graça porque eles entendem a graça que vem sobre eles. Às vezes, se colocar uma taxa de inscrição, parece que o negócio é melhor. E a gente, como não está acostumado a se relacionar com a graça, quando a graça é a graça mesmo, às vezes a gente até perde a oportunidade. Você sabe que o apóstolo Pedro, ele era um pescador de alto nível. A gente muitas vezes gosta de dizer que Pedro era um mero pescador. Não, Pedro tinha uma companhia de pesca. E isso está claro nas escrituras. A Bíblia fala que ele tinha sócios. Não é a história que Deus é a Bíblia. Pedro era um homem preparado para todo tipo de pesca. Mas teve uma pesca que ele fez que o barco dele ia afundando. Por quê? Porque ele estava preparado para todo tipo de pesca, menos para um tipo de pesca: a pesca pela graça. Às vezes a gente está preparado para as coisas de uma competência desse mundo, eles não estão preparados para acessar as coisas da graça. E Deus os quer fazer acessar a graça. Amém? Vamos ter também um retiro de jovens, né? Glória a Deus. Vamos estar aí ministrando. Vamos estar com os jovens dia 22, 23, 24 de fevereiro. Vamos estar aqui, vamos vir. Eu até estou olhando para a câmera para fazer um convite especial. Você que é da região de São Paulo, você que entende que é jovem, não importa o que diz a sua carteira de identidade, venha participar do retiro de jovem dia 22, 23, 24 de fevereiro. Vamos estar junto, o pastor Rodrigo, o pastor Miguel e os pastores dessa casa, ministrando com os jovens e vivendo dias sobrenaturais, 22, 23, 24 de fevereiro. E é uma alegria estar aqui. Queremos aproveitar esse ambiente, um ambiente de adoração tão lindo, tão maravilhoso. Que coisa gostosa, que coisa preciosa. Eu vou pedir para você, se não for muito abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Pai, te damos graças, Senhor. Queremos declarar nossa gratidão a Ti. Queremos ser aqueles que voltam para agradecer. Queremos ter a nossa vida pautada, Senhor, na gratidão que o Senhor considera. Essa gratidão que é a matéria-prima dos adoradores. Queremos nos render a Ti, ao Espírito e à Palavra. Nos encoraja, Senhor, a considerar a Tua graça maior do que as nossas possibilidades. Nos encoraja, Pai. Vem, Espírito, sobre esse lugar. Vem com a Tua vida, Senhor. Encontra tudo que está no campo
da morte. Toca, Senhor, todo tipo de enfermidade nesse lugar. Desfaz, Senhor, barricadas, trincheiras de prisões contra os teus filhos e contra o teu povo. Libera o favor e a tua liberdade. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Libera o teu espírito. Libera o teu favor. Queremos declarar céus abertos aqui. Queremos declarar mentes sendo renovadas. Queremos declarar, Senhor, almas sendo curadas. Queremos declarar, meu Deus, que o encorajamento do céu venha batizar o teu povo nesse lugar. Queremos encorajar, Senhor. Queremos declarar a tua palavra viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, rompendo aqui juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração. Sim, Senhor. Sim, derrama a tua vida, derrama o teu toque. Leva-nos em tuas mãos. Sim, Deus. Pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O teu toque, Senhor. Teu toque. Cantamos santo, E a calamanda roça. santo, Surianda laço. santo é o Senhor. Oriando roça e riamaço. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Um toque do Senhor muda a nossa história. Me veio à mente uma passagem bíblica aonde os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de uma pessoa, e eles tentaram, se juntaram, e não foi possível. E quando Jesus chega, Jesus expulsa o demônio dessa pessoa. Os discípulos questionaram porque eles não conseguiram. E o Senhor falou: é uma casta muito grande. Essa casta requer um tipo de preparo maior. E obviamente que os fariseus por ali estavam, também tentaram. Na verdade todo mundo tentou e ninguém conseguiu expulsar os demônios, aquela casta de demônio daquela pessoa. E os fariseus, para não ficar por baixo, porque o fato de Jesus ter expulso aquela casta de demônio colocou o Senhor Jesus em destaque novamente. E eles começaram a dizer: não, ele não expulsou isso pelo poder de Deus, ele expulsou isso pelo próprio poder de Satanás. E Jesus diz: olha, não poderia ter expulsado pelo poder do diabo, porque se o diabo expulsa o diabo, ele não vai dar em lugar nenhum, porque um reino dividido não prospera. Agora, se esse homem foi liberto pelo dedo de Deus, então é chegado o reino de Deus. Jesus não disse que aquele homem foi, aquela casta impossível de ser arrancada daquele homem foi expulsa pelo poder de Deus, pela glória de Deus, pela soberania de Deus. Não, pelo dedo de Deus. Aquilo que os homens, juntando tudo, não conseguiram fazer, o dedo de Deus fez. Nós não precisamos mais do que um toque do Senhor. Aliás, nós não suportamos o poder de Deus. É um toque de Deus muda a nossa história. Marcos capítulo 11, versículo 12. Versículo 12. Nós vamos ler. Foram poucas as vezes que Jesus estabeleceu um juízo sobre a terra. Jesus anunciou juízos, mas foram raras as vezes que ele decretou e praticou um juízo. E nós temos um texto agora onde ele realmente estabelece um juízo. Aquele dia ele não exortou, ele estabeleceu um juízo. Aquele dia o relâmpago e o trovão chegaram junto. Está escrito assim: no dia seguinte, versículo 12,
Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas. E vendo de longe uma figueira com folhas. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Senão folhas. Senão folhas. Porque não era tempo de figos. Porque não era tempo de figos. Porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse: nunca jamais alguém coma fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Nós sabemos que eles passaram no dia seguinte sobre onde essa figueira estava, e ela estava seca. Jesus, nesse dia, ele estabeleceu um juízo sobre uma figueira, sobre uma árvore, um juízo final e um juízo cabal. Ele aproximou-se de uma figueira para ter frutos, para comer dos seus frutos, para ver se achava figo. Chegou lá, não tinha figo, e Jesus estabeleceu uma sentença e secou ela e disse: nunca mais nasça frutos sobre ti. E no outro dia, quando os discípulos passaram lá, viram a figueira seca. Agora eu te pergunto e faço um questionamento aqui: aonde que está a justiça de Deus aqui? Será que Jesus foi justo quando ele estabeleceu essa sentença? Será que Jesus praticou amor quando ele estabeleceu essa sentença? Porque não sei se você percebe, nós lemos juntos, eu fiz questão de ler 3 vezes. Não era tempo de figos. Não era tempo de figos. Será que uma figueira merece ser amaldiçoada por não ter figo no tempo que não é de figo? Será que uma árvore, ela merece ser amaldiçoada por não ter um fruto no tempo que não é dar fruto? Será que Deus exigiria de alguém uma coisa que esse alguém, pessoa ou árvore, seja o que for, não possa dar, porque Ele mesmo estabeleceu que não é o tempo de se dar esse fruto? Acaso haveria justiça aqui? Por que então que Jesus estabelece uma sentença de morte sobre essa figueira? Por ela não ter fruto no tempo que não era fruto para ela, no tempo que não era figo. Mas a Bíblia diz que Jesus teve fome, ele olhou de longe e ele chamou a atenção, uma figueira, porque ela estava cheia de folhas. Então ele aproximou-se para buscar frutos nela. Mas chegando perto não havia figos, somente folhas. Então ele amaldiçoou. E amaldiçoou porque não tinha figos no tempo onde não era figos. O problema dessa figueira não foi não ter figo. O problema dessa figueira foi se encher de folha, anunciando que tinha fruto, quando na verdade não tinha. Se essa figueira tivesse pelada, feia, nua, ela estaria em coerência com a situação dela, não teria problema nenhum. O problema é que ela se encheu de folha, anunciando ter fruto, quando na verdade o que ela anunciava ter servia para esconder o que ela não tinha. Vivia na internet anunciando uma coisa que na verdade, pensemos, você sabe, eu sei também, quem estabeleceu o ciclo sobre uma figueira foi o próprio Criador. Ele jamais amaldiçoaria uma fruta por ela não dar fruto nos tempos que não é de fruto, na entre safra, como se chama. O problema para Deus não é lidar com aquilo que em nós falta. O problema para Deus é lidar com aquilo que em nós anuncia o que tem, quando na verdade é um mecanismo de esconder o que não tem. Esconder a nossa vida infrutífera. Porque Deus, Ele trabalha sobretudo com a nossa sinceridade, com a nossa honestidade.
Deus, Ele só se move num campo, numa jurisdição chamada verdade. O Senhor, Ele não trabalha com os bons, Ele trabalha com os sinceros. Há uma, eu não sei se é uma lenda, nunca fui constatar isso, mas mesmo que seja uma lenda ou algo que não seja verdade, só vou contar então como uma ilustração. Antigamente, quando se fazia aquelas esculturas nos tempos romanos, para colocar nos jardins dos grandes palácios e das casas mais ricas, as esculturas, obviamente, depois de trabalhada, algumas delas ficavam com determinadas falhas. Na hora de escavar na pedra, alguém deu uma picada demais, escavou demais. Então dizem que os escultores, nas partes mais falhas, eles colocavam, fechavam com cera, como se fosse hoje fazer isso com massa corrida ou com gesso, coisa parecida. Recursos que não tinha na época. Então eles tapavam e lixavam com cera para tirar, não mostrar as falhas. Isso na hora da venda era maravilhoso, mas depois que eles colocavam nos jardins dos grandes casas, dos grandes palácios, com muito sol, aquela cera derretia e as falhas começavam a aparecer. Então, quando eles iam comprar as esculturas, eles faziam questão de dizer que eles queriam uma escultura sem cera, e que daí nasceu a palavra sincero. E Deus está nos esculpindo, e é melhor que a gente ande sem cera, porque quando o sol da justiça, irmão, ele bate sobre nós, a cera derrete. Então não tem problema de não ser bonito, o problema é melhor ser sem cera. Porque a nossa dificuldade maior é lidar com as nossas verdades. Quando a gente trabalha para manipular isso, a gente mesmo não é transformado. A gente mesmo não é transformado. Não teria problema que essa figueira não tivesse fruto. Não era tempo de figo. Se ela tivesse lá feia, pelada, de longe, Jesus olhando já ia saber, não, ok, está tudo certo. Ela está em coerência com o momento dela, ela está em coerência com o tempo dela. Por quê, irmãos? Porque há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para sorrir, há tempo para chorar. Não tem problema da gente viver com as nossas realidades, o nosso tempo. E a gente cada vez mais vive desconectado do nosso tempo, das nossas estações, das nossas fases. Uma das coisas que Deus colocou de mais favorável, de mais ajudador para a nossa redenção é a velhice. Sabe, irmãos, Deus, depois da queda, o homem vivia 1000 e tantos anos. Se você acompanha de Gênesis, depois cai para 800, depois cai para 500, 600, depois para 300. Por último, Deus estabeleceu um bom tempo, a idade por 120, e por fim, Deus cravou nos 70 anos, e Ele diz: quem vive até 70 anos, 80 vai bem, passou disso é enfado. Porque Deus entendeu que se a pessoa não se converte até 70 anos, ela não tem um estalo para Deus, depois não adianta, pode viver 1000 que não vai ter. Então, e Deus ajudou-nos de uma forma tão favorável à nossa redenção, de ter a velhice ao nosso favor. Porque a velhice vai anunciando o fim do tempo que eu posso determinar a minha eternidade. É quando eu vou perdendo as forças, a gente vai ficando com as aparências menos bonitas. Isso trabalha super a favor de nós. Por quê?
Porque as vaidades vão indo embora. A gente vai ficando mais fraco. E isso é super a favor. Por quê? Porque a gente confia menos na nossa força. E você vai ver que eu tenho duas filhotas. Uma tem 22 e outra tem 18, a Bel e a Sara. Eu acho que elas são a última geração que tem vovó. Porque a minha mãe, ela sempre foi chamar a avó nova e a avó velha. A avó nova é a mãe da Luciana e a avó velha é minha mãe. Minha mãe tem 85 anos e ela ainda é aquela vozinha. Cabelinho branco, que, sabe, é a última geração que conseguiu ter uma vozinha. Porque agora não tem mais vozinha, né? Porque não fica mais ninguém velho, fica todo mundo loiro, enfim. Possa aparecer e ser tratado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando negamos a nossa identidade, ouça-me, tem muitas coisas em você que você odeia, procura rejeitar com toda a tua força e não vai embora, porque isso não é coisa nem da carne e nem do diabo. São coisas que Deus plantou em você, mas porque não está debaixo do governo do Espírito, o diabo usa isso de forma errada para o mal ou para o seu próprio mal. Então isso te machuca e você quer banir. Vou tentar explicar melhor isso. Deus colocou dentro de Moisés um libertador, uma semente de um libertador. E um libertador com um chamado, uma vocação específica. Que o chamado de Moisés era um chamado de libertador. A vocação era libertar o povo de Deus do exército de Faraó. E ele foi criado na casa de Faraó. Um dia ele sai do palácio, vai dar uma volta na rua. Ele vê um soldado egípcio maltratando um hebreu. Ele já botou a mão naquele soldado, deu um estrangulão nele, matou, fez um buraco, enterrou e disse: uau, tá salvo, amigo. Deus pega eles: calma, não funciona assim. E essa maldade que você fez, esse assassinato que você fez, isso só você fez, isso tem a ver com o seu chamado, tem a ver com o teu dom. Só que ele precisa estar debaixo do meu governo, do governo do meu Espírito. Então Deus arranca ele dali, passa 40 anos no deserto com eles, cavando e preparando para ele então poder vir e no modelo de Deus, debaixo do governo de Deus, deixar o libertador entrar em ação. Eu sempre tive uma guerra interior, porque nas minhas análises pessoais eu me achava muito crítico. Muito crítico. E então eu estava toda hora sempre me esforçando para ficar calado numa situação. Debates e coisas que surgiam, eu tinha uma opinião sobre, mas às vezes acabava que eu ficava meio irado com o que acontecia, ou com aquilo que ia se decidir. Eu acabava dando a minha opinião, já derrubava uns 3, 4, matava mais uma meia dúzia. E depois eu vinha para casa, eu pegava um chicote e tentava me salvar, me remir até. Mas não adianta o quanto que você derrama do teu sangue, que só quem te perdoa é o sangue dele. Eu levei anos para permitir o Espírito Santo dizer: filho, eu te fiz um formador de opinião, eu te chamei para ser uma voz de influência. Isso que você procura negar como se fora do diabo é meu, só que não está debaixo do governo do meu Espírito. Está pautado nas tuas carências, está pautado nas tuas feridas de rejeição. Se tu deixar eu te curar, esse dom vai operar para o fim que eu coloquei aí. Portanto, deixa ele escavar aí. Tem algumas coisas, irmãos, entre nós que a gente rejeita, que foi o próprio Deus que colocou. Só está apoiada na nossa falta de cura, na nossa vida rasa, de não deixar o viticultor curar, escavar, aprofundar nossas raízes.
Não ande raso. Não ande raso. Deixa Ele sarar. Deixa Ele curar. Para você poder administrar o que Deus te deu. Porque você se torna empregado de tudo aquilo que você não administra. Deixa Ele sarar. Sabe de uma coisa? O viticultor disse: deixa, me dá mais um ano. Ele está nos convidando para mais um tempo, para aprofundar nossas raízes. Por quê? Para frutificar no fruto que Ele, o Senhor, colocou dentro de nós. Tem uma identidade, tem uma vocação, tem um dom, tem um chamado, petitões, coisas que são sua, exclusivamente sua. E que se você andar nela, já não importa se você ganha ou não ganha. Já não importa se o retorno é de reconhecimento ou não reconhecimento. Porque quando você está naquilo que você foi chamado para fazer, você tem uma satisfação no que você faz e não no que você ganha com o que faz. Quantos estão comigo? Qualquer pessoa que está do seu lado, deixa eles cavar as raízes. Que venha para fora o teu fruto original. Aleluia. Deus colocou coisas aí dentro. Mas sabe de uma coisa, irmãos? A gente ainda quer funcionar como um produto do meio, dar os frutos que todo mundo está dando. Você já viu que já deu uma baixa naqueles pregador? Que nessa noite, pronto, agora já é outra. Agora já está na moda falar manso. Já viu que ninguém mais bate palma, ninguém mais dá graças a Deus, não tem mais louvor a Deus. Ser espiritual agora é nada de errado nisso. Eu sei que não está nada de errado. Por quê? Porque tem também uma identidade coletiva que vem com uma onda de estação. Não tem dúvida. É uma onda de estação. Então, se você está na identidade coletiva, é uma coisa. Agora, você só responde para uma identidade coletiva bem. Você só responde bem se a tua identidade individual estiver definida. Agora pode ter certeza, identidade você não ganha num dia, nem num encontro com Deus também. Quando eu falo encontro com Deus, eu estou falando do movimento encontro com Deus. Você pode ter um encontro forte, genuíno com Deus, você não cria identidade nesse dia, porque a identidade é uma construção. Irmãos, entendamos uma coisa, por favor. Quando a Bíblia diz que Deus formou o homem, irmãos, eu não quero entrar nem nos detalhes teológicos disso. Mas quando a Bíblia diz que Deus formou um homem, Deus soprou o homem teve vida, mas Deus formou o homem. Nossa vida é uma construção. Nossa vida é um Deus. Oh meu Deus, por que o vaso na mão do oleiro se quebrava e ele fazia de novo? Meu Deus, irmãos, quando a Bíblia diz que o vaso se quebrava e o oleiro fazia de novo, e o vaso se quebrava e o oleiro fazia de novo, não significa dizer que quando ele terminava de fazer o vaso estava ruim, então ele quebrava para fazer outro, estava ruim, não, irmãos, ele fez o vaso para um tempo, para uma idade, para uma estação. Agora venceu para aquele tempo, para aquela idade. Agora um crescimento, agora um novo nível, agora uma construção mais alta. Então ele diz: faz aquele e te forma para uma nova realidade. Não é um vaso que foi mal construído. Por quê? Porque se você não souber lidar com o teu tempo, até mesmo aquilo que te protegia passa a virar prisão. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Proteção pode ser proteção para um, a mesma proteção que pode ser para um, pode ser prisão para o outro. Quem aqui já teve a experiência de em casa ter aquele cercadinho para o seu bebê? Por quê? É proteção para o bebê. Irmãos, é proteção até ele crescer. Depois que ele cresce, o que era proteção passa a ser prisão. E se o pai e a mãe não entender que ele cresceu,
o filho deixa de ser um filho agradável para se transformar no rebelde, porque ele quer pular a cerca. Porque o que é prisão, o que é proteção, pode ser prisão, dependendo do seu tamanho. Por isso que alguns na igreja têm que ter cercadinho, outros não precisam mais. Por quê? Porque cresceram. Quando você cresce, o que era proteção passa a ser prisão se você continuar ali dentro. Sabe, irmãos, Ana, quem lembra de Ana, mãe de Samuel na Bíblia? Ana, ela ia todo ano, ela prometeu o filho para Deus, engravidou, teve, e entregou o filho pequenininho no templo, e ela ia todo ano, Ana ia visitar o seu filho no templo, em Jerusalém. Ele só via uma vez por ano, não tinha FaceTime, não tinha vídeo de WhatsApp. E todo ano ela levava uma túnica para Samuel. Cada vez que ela pensava mais ou menos, a cada ano Samuel cresceu, sei lá, 12, 13, 14 centímetros. Ela fazia uma túnica maior e levava. Mas imagina que esse ano ela veio visitar Samuel. Ela calculou uns 10, 12 centímetros de tamanho. Chegou ali, Samuel está do mesmo tamanho. Volta com a túnica. Porque o manto e a túnica não crescem se você não cresce. Se você cresce, Deus aumenta o manto. Se você cresce, Deus aumenta a túnica. Se você cresce, Ele aumenta. Por isso é preciso deixar Ele cavar, aprofundar. Você vai conhecer lugares em você que você mesmo desconhecia. Por isso que Davi, quando ele tem aquele tropeço, aquela queda do adultério, quando ele vai orar, Salmo 51 diz: Senhor, tira de mim os pecados que me são ocultos. Eu não conhecia que tinha um adúltero dentro de mim, Senhor. Eu conhecia que tinha um derrubador de gigante, mas eu não sabia que tinha um adúltero dentro de mim. Sabe, irmãos, às vezes você pode olhar para uma pessoa e ver ela num lugar alto, um lugar de visibilidade, um lugar de posição privilegiada, de autoridade. E você pode olhar essa pessoa fazendo ou falando coisas que você, olhando assim, você abomina, você reprova, talvez até critique. Por quê? Porque você tem certeza absoluta que se você estivesse naquele lugar alto, você não estaria nem fazendo e nem falando aquilo. E por que temos essa certeza? Porque estamos julgando essa pessoa lá com os níveis que eu vivo aqui. Eu não me conheço lá. Eu não tenho a experiência de me conhecer naquele lugar. Eu não conheço os ventos que tem lá. Eu não conheço os níveis de principados e potestades que se luta lá. Eu não me conheço lá. Por isso, para Deus me colocar lá e eu não cair, é melhor que eu deixe Ele escavar aqui, agora. Eu escrevi ali, não sei se vai estar por aqui, estaria. Eu acabei de escrever ali enquanto o pastor falava sobre oferta, que ele disse que Deus não tem problema de nos dar dinheiro. E me remeteu uma passagem bíblica onde Jesus fala que se você não for fiel no tocante às aplicações das riquezas injustas, Deus não vos confiará o que é vosso. Irmãos, Deus não nos quer dar dinheiro, Deus nos quer confiar o dinheiro, a fim de que, tendo Ele, não nos percamos. E isso só quando Ele possa aprofundar. Eu gostaria que você abrisse Gênesis comigo. Vamos entender que figueira Jesus estava amaldiçoando, na verdade, tanto na parábola quanto naquele dia. Gênesis
capítulo 3, versículo 7. Vamos saber teologicamente que figueira Jesus estava se referindo. Gênesis 3:7 fica fácil. Gênesis é um livro depois de Apocalipse. Vai em Apocalipse, vira a Bíblia, Gênesis. Amém? Vamos lá. 3:7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram ou confeccionaram folhas de figueira para si e fizeram coberturas para si. É dessa figueira que Jesus estava falando. O homem e a mulher, quando pecaram, quando Deus foi ao encontro deles, eles estavam vestidos de folha de figueira. Quando viram que estava nu, estava escondendo a sua nudez. Por isso que o segundo Adão, quando ele veio, ele foi crucificado exatamente nu, para tampar a nossa nudez. E ninguém precisa mais ter folha de figueira para apresentar ou esconder o que não tem, porque a graça dele cobre todas as coisas em mim. Aleluia. Ele está dizendo: Jesus não morreu com uma fralda. Isso é o Jesus romano. Jesus morreu nu, para nos cobrir com sua graça, dizendo: você não precisa mais de folha. Minha graça cobre tua nudez. Minha graça cobre tua imperfeição. Minha graça, e se você crê nela, avançando por ela, eu aprofundo as suas raízes, trago cura, construo a tua identidade, e você vai dar um fruto original. No versículo próximo 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Perceba, quando Deus se aproxima, ele se esconde. O pecado não foi um problema para eles, mas a presença de Deus sim. Por isso, quando a gente se lê, ou se vê, ou se diagnostica em pecado, a gente começa a faltar o culto, parar de orar. Por quê? Porque no pecado, o problema para nós já não é mais o pecado, é a presença de Deus. E Deus está dizendo: por favor, eu que cubro o seu pecado. Então, se você está em pecado, ou se está em dificuldade, não corra de mim, corra para mim. A minha graça te cobre. Deixa eu te sarar, deixa eu te curar. Meu problema não é você não ter fruto e nem o seu pecado. O meu problema é você se esconder atrás das árvores, atrás das folhas. Deixa eu ser a tua cobertura. Deixa Ele te cobrir. Deixa o Senhor te cobrir. Deixa Ele cavar. Deixa Ele aprofundar aí. O Senhor quer nos sarar, trabalhar a nossa identidade, dar o nosso fruto original. Eu acho que poderia até ser o tema desta palavra: dê seu fruto original. Por isso é preciso permitir que Ele nos aprofunde, que nos cure, que nos sare. E na medida que Ele vai estabelecendo isso, então nós vamos crescendo interiormente. O Evangelho foi, é e sempre será uma condição interior. Sempre foi, é e será uma condição interior. Já falei aqui, talvez e vou repetir: eu preciso governar aqui dentro para administrar aqui fora.
para que o meu sistema de monitoramento seja saudável. Tudo que você não monitora, você não melhora. Por isso que seu bebezinho está com febre, todo tempinho você está ali. Por quê? Porque o que você não monitora, você não melhora. Quem governa aqui dentro, monitora do lado de fora para melhorar. Quem não governa aqui dentro, monitora do lado de fora para controlar. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Quando a gente quando não governa aqui dentro, no medo, eu monitoro para poder ter o controle. No meu governo interior, eu monitoro para poder melhorar, para poder ajudar, para poder servir, para poder potencializar. Pastor Miguel, que é um homem do universo executivo, sempre líder de equipe, sabe? Um líder seguro monitora para controlar. Um líder seguro monitora para melhorar. Monitora para potencializar. Então, as pessoas que estão em sua volta vão ganhando crescimento e não algemas. Quantos estão comigo? Obrigado pelo amém, porque dá um silêncio volta e meia que me apavora, gente. Mas o Senhor quer cavar nossas raízes, quer aprofundar. É quando Deus vai nos filtrando, sabe, a malha da grade dos filtros de Deus vai apurando. Eu sempre falo das peneiras de Deus na vida de Pedro, né? Quando ele fala que o diabo, Jesus disse para Pedro: o diabo me chamou para te peneirar como um trigo. Porém tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, tem um lado ruim do diabo e o lado bom do diabo. Hoje que eles gostam de frases polêmicas na internet, talvez a gente pudesse botar essa: o diabo tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado ruim? O lado ruim quando é o diabo do diabo. Qual é o lado bom? Quando é o diabo de Deus. Na vida de Jó, o diabo era o diabo de Deus. Quando Jesus autorizou o diabo a peneirar Pedro, na vida de Pedro, o diabo era o diabo de Deus. Por quê? Porque quando Deus autoriza o diabo ser um servo dele para refinar a minha e a sua vida para os níveis de autoridade que Deus quer que a gente alcance. E Jesus falou: eu vou deixar, Pedro. Eu vou orar para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Porque essas peneiras vão aperfeiçoar a tua fé. E no final dessas peneiras, você está convertido. E daí você vai fortalecer os irmãos. Por que, Senhor, as peneiras? Porque as peneiras te ajudam a fortalecer quem você quer matar. Porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Por isso que Pedro chegou um dia para Jesus e disse: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus respondeu: depende, com peneira ou sem peneira. Não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia. Mas Pedro saiu dos 7 para 70 vezes 7 por cada peneira que passou. É quando Deus vai aprofundando as nossas raízes. Quando Ele pode resgatar coisas dentro de mim que estão distorcidas e eu quero lançar fora. E são coisas que Deus plantou, só estão distorcidas, apoiadas nos meus medos, apoiadas na minha ignorância, apoiadas nos meus caprichos pessoais, e que eu uso como defesa. E o Senhor quer que eu use como bênção. Por isso que está escrito: sê tu uma bênção. Bênção, irmão, na Bíblia não é o que Deus faz para você. Bênção na Bíblia é o que você se torna. Sê tu uma bênção. Mas para isso, Ele precisa aprofundar. Talvez você esteja numa estação de folhas caídas. Talvez você esteja numa estação visível
de folhas caídas. Deixa Ele aprofundar. Deixa o Senhor cavar. Deixa Ele entrar em lugares aí dentro. O Senhor quer fazer nos dar o fruto original. E a partir daí, tantas coisas são permitidas, tantas situações acontecem. E quando a gente escolhe ainda estar na mão dEle, não correr dEle, mas correr para Ele, então daremos fruto ao seu tempo. Quantos recebem essa palavra no coração? Eu não quero me esticar não, irmãos. Eu quero poder ter um tempo que a gente possa estender as mãos aos céus e dizer: Senhor, eu não vou correr de Ti, eu vou correr para Ti. Eu vou vencer a tentação de apresentar folhas mostrando o que eu não tenho, para na verdade esconder o que eu não tenho. Existem, irmãos, existem muitas pés de uva, você pode estar numa videira, mas se você for uma figueira, dê o seu fruto original. Descubra no seu interior o que Deus plantou aí dentro. Por isso que Jesus escreveu que o reino de Deus é semelhante a um homem que colecionava pedras preciosas, e achando uma, foi, vendeu todas que tinha, e veio e não comprou a pedra ele já tinha achado, ele comprou o campo, porque ele disse o seguinte, ele pensou com ele: se na superfície eu já achei o que achei, se eu cavar, imagino que eu não posso achar. Se na superfície você já teve toques do Senhor, já viveu coisas tremendas com Deus, aí dentro, irmãos, aí dentro, porque o que marca você, ouça-me, pode ter certeza, o que marca você não foi o paralítico que um dia você viu levantar da cadeira de roda, o que marca você não foi saber de uma pessoa que recebeu o dente de ouro. Tudo isso foi coisa gloriosa, apavorante no dia que você viu, mas depois não serve para sustentar a tua fé. O que marca você são as coisas que aconteceram aí dentro. São essas que te sustentam. Então deixa Ele escavar aí dentro. Se na superfície você já pode achar coisas gloriosas, deixa Ele escavar, deixa Ele aprofundar suas raízes. Não torne pouco muito o que Ele colocou aí dentro. Há uma identidade, há um fruto original a ser dado. Quem não conhece o que é, não sabe o que tem para dar. Fica de pé comigo. Não vamos nos esticar não. Esconda-me em Ti. O viticultor está aqui. Esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Teu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Como eu amo o Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome, como eu amo o Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o Seu nome. Qual é o som de quando Deus desce na terra? E qual é o som
do carpinteiro batendo a porta. Eu sou, e esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Esse é o som, e esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Sim, Senhor. Do carpinteiro batendo a porta. Que a gente não precise passar pelo vento para desfolhar nossas árvores e a gente entender que estamos sem fruta. Possamos nos jogar no chão e dizer: Senhor, cava, pode cavar, vai profundo em mim, Deus. Vai profundo, me arranca da instabilidade, me arranca da bipolaridade, me arranca, Senhor, de viver os altos e baixos, me enraiza, como diz uma canção, eu quero estar firme, inabaláveis, ter raízes fortes em Ti. Sim, Senhor, como árvore plantada junto às águas, eu quero estar enraizado em Ti. Quero ser como árvore, sim, plantada junto às correntes. Alguém pode colocar a letra aqui se tiver. Águas vivas. E se eu quero ser como árvore, plantada junto às correntes. Sim. E eu quero ser como árvore plantada junto às correntes. Eu quero ser como árvore plantada junto às correntes. E águas vivas. E se eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva, eu quero estar firme, inabalável, com raízes fortes em Ti. Está firme, inabalável em Ti. Sim, Deus. Eu quero estar Vamos lá, nós recuperamos. Eu quero estar firme, inabalável. Faça essa oração. Faça essa oração. Estar firme, inabalável em Ti. Eu quero estar firme. Eu quero estar firme, inabalável. Ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Eu quero estar firme, inabalável. Ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Eu quero estar firme, inabalável. Ter raízes fortes em. Eu quero estar firme, inabalável em Ti. Eu quero ser, sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de água viva. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Deixa eu lhe dizer algo. Receba isso no seu espírito. Isso são descobertas que nos custaram anos.
Quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entenda, o primeiro estágio desse texto é, claro, você conhecer as verdades bíblicas. Mas quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, não se trata só de você conhecer a Bíblia, mas de você conhecer as verdades de Deus sobre você. O que te liberta é conhecer as verdades de Deus sobre você. Porque todas as suas tristezas nocivas, que tem tristeza que ela é proveitosa, tem tristeza, inclusive a Bíblia diz tristeza segundo Deus, tem tristezas que são boas, mas toda tristeza que ela é maligna, toda crise maligna que você tem é resultado de uma única realidade. E qual é? É você estar com as suas emoções apoiadas em alguma mentira. Ainda que aqui você saiba a verdade, mas se suas emoções, o seu homem interior está apoiado numa mentira. Por isso, quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará, não é você ter uma verdade, uma informação bíblica aqui, mas tem um conhecimento revelado dessa verdade aqui. Porque tem coisas que eu sei aqui, mas eu não sei aqui. Então quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará, a verdade mais profunda que liberta é a verdade de Deus sobre você. Porque você está com emoções, com o seu inconsciente apoiado numa mentira, acreditando numa mentira. Tanto que pode todo mundo em sua volta te falar sobre isso, mas não adianta. Conhecereis a verdade vos libertará. É uma profundidade, é Ele entrando, é Ele lá do fundo, te levando a memórias que a sua consciência não permite ter, porque você não tem condições e estrutura interior para lidar com ela. Mas ela está conversando todo dia com o teu inconsciente e não te permite romper em muitas coisas. Mas se você se abrir para Ele aprofundar, ainda Ele vai trazer a memória. Na hora vai doer, mas Ele vai curar. É Ele te aprofundando no teu homem interior, nas tuas realidades mais profundas, te trazendo segurança, te trazendo avanço. Deixa Ele aprofundar aí. Você é frutífero, só precisa descobrir os frutos originais da árvore que Ele plantou aí dentro. Árvore plantada junto às correntes. Sim, cante essa canção, cante essa oração. E sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. E sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. se você crer, Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva vão fluir na conta corrente. Rios de água viva vão fluir nos likes da internet. Rios de água viva vão fluir de roupas no meu guarda-roupa. Se você crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva vai fluir aonde? Do seu interior fluirão rios de água viva. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Eu quero estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti.
de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore Deixa o rio subir. plantada junto às correntes. Deixa o rio subir. De águas vivas. Sim, Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Inabalável, Ter raízes fortes. Eu quero estar firme, inabalável. Estar firme, inabalável em ti. Sim, Senhor. Eu quero estar firme, inabalável. Ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantas verdades bíblicas sabemos aqui, irmãos? Quantas verdades bíblicas numa prova de teologia acertaríamos todas as questões, mas aqui dentro ela ainda não tocou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está aprofundando as nossas raízes. Permita romper. Saia do cercadinho. Você já cresceu. Conheça a liberdade. Você sabe que pássaro criado em gaiola acha que voar é doença. Saia das prisões. Avance. Sabe de uma coisa? Muitas amarras foram colocadas ao longo do tempo. Outras delas eu nem tenho consciência que foram colocadas. Só me pego e me percebo atados. Só há um meio. Ele, o viticultor, aprofundar. Agora é interessante que quem pediu para aprofundar as raízes da figueira foi o viticultor, o cara que cuida da vinha. Porque uva na Bíblia é alegria, uva na Bíblia é redenção. O viticultor disse: deixa eu colocar, deixa eu aprofundar, deixa eu trazer saúde interior. Do seu interior fluir rios de água viva. Porque o reino de Deus ainda é justiça, paz e alegria no Espírito. A Bíblia não diz que o reino de Deus é a ausência de dor, que é a ausência de tristezas, que é a ausência de problema. Mas haverá paz, haverá justiça, haverá alegria. Seja coerente com a sua estação. Descubra dentro dela há um recurso, há uma provisão instalada dentro da sua estação para te fortalecer ali. Amém? Louvado seja Deus. Pastor Rodrigo, por favor. e acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre abençoar, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas de encontrar os rochedos do meu coração.
venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar, e que o meu coração é teu, e pra sempre vou te amar. Oh, Aleluia. Esta semana, enquanto eu passava por uma rua aqui de Ribeirão, eu não sabia porquê, mas o Senhor me mandou eu olhar para umas árvores. E na minha cabeça veio aquelas árvores no tempo que elas tinham sido plantadas. E elas estavam com aquelas estacas assim, sabe? Aquelas estacas que ficam segurando a árvore. E eu não entendi por que aquilo ficou na minha cabeça. E eu falava, Deus, mas não estou entendendo por que essas... O Senhor está mandando eu olhar. Eu olhei e... Isso foi tão rápido, mas aquilo ficou cravado enquanto o pastor falava. Isso veio dentro, claro, de mim. Porque eu disse, olha como que ficou bonita essas árvores. Até outro dia elas estavam cheias de estacas, cheias de madeira. Nossa, elas estão tão bonitas, estão tão verdinhas. E eu não costumo parar para ficar olhando e contemplando. E essa semana o Senhor me levou. Ele falou, tá vendo, tem um tempo de ficar com as estacas. E aquelas estacas protegiam não só a árvore, mas aqueles que passavam perto dela. Mas quando aquela árvore ela está com as suas raízes fortes, quando ela encontra com a rocha e quando ela está bem ali protegida e alimentada, agora ela está segura e todos que estão em volta dela estão seguros. Eu quero glorificar a Deus porque eu sinto que muitas estacas, muitos cercadinhos estão caindo. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Coloca a mão aqui no seu coração assim, vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado por esta noite. Obrigado pela sua presença aqui. Meu Deus, obrigado. Pode vir, Senhor. Se precisar, pode vir profunda na nossa vida. Nós te damos toda a liberdade. Se precisar escavar mais, escava, Senhor. Se precisar escavar mais, escava. Nós te damos essa liberdade, Espírito Santo de Deus. Te amamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, eu quero abençoar cada vida aqui presente, cada família aqui presente, cada irmão, cada irmã, irmãos que saíram de suas casas, de Ribeirão, outros de outras cidades. Eu quero abençoar cada família aqui, cada homem, cada mulher, cada um aqui, Senhor, presente. Que o Senhor os guarde, os proteja, Senhor, e que os teus filhos tenham uma semana abençoada, uma semana feliz. Senhor, guarda os filhos, Pai, dos teus filhos aqui. Senhor, guarda, Pai, os lares, as famílias. Que a tua presença, Senhor, seja com todos. Nós consagramos esta noite a Ti, este culto a Ti. A Ti, ó Deus, damos toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Obrigado pela vida do pastor Juscelio, pastor Luciana, Sara, Abel. Obrigado, Senhor, pela vida deles. Abençoamos a vida deles, Senhor. Abençoamos a casa deles, o ministério, Senhor. Obrigado pela vida deles, em nome de Jesus. Senhor, a Ti, ó Deus, levantamos as nossas mãos em sinal de gratidão, Senhor, dando a Ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que venha e permaneça teu reino. Aleluia. Pode adorar o Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor, amém, irmãos? Dê um abraço aí em 500 pessoas em nome de Jesus Cristo.